Empresário milionário de Caruaru. Descobre que viveu uma mentira por 40 anos. O que encontrou mudou 3 vidas para sempre. Quando um próspero empresário recebe uma carta misteriosa no dia do seu aniversário de 40 anos, ele jamais imagina que sua vida perfeita está prestes a desmoronar como um castelo de cartas. A carta, encontrada entre os pertences do pai falecido, contém apenas um nome: Conceição dos Anjos, e um endereço rabiscado no interior de uma pequena cidade pernambucana. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O calor sufocante de dezembro em Caruaru fazia o suor escorrer pela testa de Rafael Oliveira enquanto ele revirava pela 10ª vez os papéis espalhados sobre a mesa de mogno do escritório. 40 anos completados naquela manhã, e em vez de comemorar mais um marco de uma vida construída com suor e determinação, ele se encontrava perdido em meio a documentos empoeirados que pertenceram ao pai adotivo, Antônio Oliveira, falecido há 3 meses. Rafael sempre se orgulhara de sua trajetória meteórica no mundo dos negócios. Começara vendendo sanduíches na Feira Livre de Caruaru aos 15 anos e 25 anos depois era dono de uma rede de supermercados que se estendia por todo o agreste pernambucano. Sua determinação era lendária entre os funcionários. Quando Rafael Oliveira decidia algo, movia céus e terra para conseguir. Era conhecido por sua persistência incansável, uma característica que o fizera superar cada obstáculo que a vida havia colocado em seu caminho. Porém, por trás dessa fachada de sucesso incontestável, Rafael carregava uma vulnerabilidade que poucos conheciam. Desde criança, sentia como se algo fundamental estivesse faltando em sua vida, como se uma parte essencial de sua identidade permanecesse eternamente em branco. Era uma sensação que o acompanhava nas madrugadas insones, quando o silêncio de sua mansão no bairro Nobre ecoava um vazio que nenhuma conquista empresarial conseguira preencher. Sua terceira característica marcante, aquela que mais intrigava quem o conhecia de perto, era uma coragem peculiar. Não a coragem calculada dos negócios, mas uma disposição quase desesperada para enfrentar verdades dolorosas, mesmo quando todos ao seu redor preferiam o silêncio confortável das mentiras estabelecidas. Foi essa coragem que o fez insistir em organizar pessoalmente os pertences de Antônio, ignorando os protestos da governanta que dizia ser trabalho demais para um homem em sua posição. E foi assim que encontrou, escondida no fundo falso de uma gaveta antiga, uma carta que mudaria sua vida para sempre. O envelope amarelado pelo tempo trazia apenas seu nome rabiscado com letra trêmula. Dentro, uma folha de papel simples continha poucas palavras que pareciam gritar mais alto que qualquer grito. Conceição dos Anjos, Sítio Esperança, Zona Rural de São José do Egito, P.E. Perdoe-me, meu filho. A.O. Rafael leu e releu aquelas palavras até que elas se gravaram em sua memória como ferro em brasa. Conceição dos Anjos. O nome ressoava em sua mente como uma melodia esquecida que subitamente retorna à consciência. Quem era essa mulher? Por que Antônio havia escondido sua existência durante toda a vida? E mais importante, por que pedia perdão? O conflito interno que o consumia era devastador. Durante 4 décadas, acreditara piamente na história contada pelo pai sobre sua origem humilde, sobre a mãe que supostamente o abandonara na porta de um orfanato, quando ele tinha apenas 2 anos. Antônio sempre fora vago sobre os detalhes, dizendo apenas que a mulher era muito jovem e não tinha condições de criá-lo. Agora, com aquela carta em mãos, uma dúvida torturante o invadia. E se toda a sua identidade fosse uma construção cuidadosamente elaborada? E se ele fosse, literalmente, outra pessoa? A noite caiu sobre Caruaru, sem que Rafael conseguisse se concentrar em mais nada. Cancelou a festa de aniversário que a secretária havia organizado. Dispensou os funcionários mais cedo e ficou sozinho no escritório,
contemplando o endereço que poderia conter as respostas para 40 anos de questionamentos silenciosos. São José do Egito ficava a quase 300 quilômetros de Caruaru, no Alto Sertão pernambucano, uma região que Rafael conhecia apenas por ouvir falar. Era terra de vaqueiros e agricultores, de tradições que resistiam ao tempo, de pessoas que mediam a vida não pelo relógio, mas pelo nascer e pôr do sol. A decisão foi tomada ainda naquela madrugada. Rafael cancelou todos os compromissos da semana, colocou o gerente-geral no comando dos negócios e, ao amanhecer, estava na estrada que o levaria ao encontro de seu destino. O pajero cortava o asfalto que serpenteava entre a caatinga ressecada pela estiagem. Quanto mais se afastava de Caruaru, mais a paisagem mudava. Os prédios e o movimento urbano davam lugar a pequenas propriedades rurais, casas de taipa caiadas de branco e uma vastidão de mandacaros e chique-chiques que se estendia até onde a vista alcançava. Rafael fez apenas 2 paradas durante a viagem, uma para abastecer e outra para perguntar informações sobre o Sítio Esperança. O frentista do posto, um homem de meia idade com sotaque carregado, conhecia bem a região. Sítio Esperança da Dona Conceição? Claro que conheço, meu filho. É uns 20 quilômetros depois da cidade, seguindo pela estrada de terra. A senhora mora lá há mais de 40 anos, desde que chegou grávida e sozinha. Boa pessoa, trabalhadeira. Parteja as crianças da região inteira. As palavras do homem ecoaram na mente de Rafael durante todo o restante da viagem. Conceição dos Anjos havia chegado grávida e sozinha há mais de 40 anos. A cronologia batia perfeitamente com a época de seu nascimento. A estrada de terra vermelha era acidentada, obrigando Rafael a reduzir a velocidade e sentir cada irregularidade do terreno. Poeira entrava pelas frestas do ar-condicionado, trazendo consigo o cheiro característico da caatinga, uma mistura de terra seca, plantas aromáticas e algo indefinível que parecia ser a própria essência do sertão. O Sítio Esperança anunciou-se primeiro pela cerca de arame farpado que delimitava a propriedade, depois pela casa simples de taipa que se erguia sob a sombra generosa de um juazeiro centenário. Rafael estacionou o carro em frente à porteira de madeira e ficou alguns minutos apenas observando. A casa era pequena, mas bem cuidada, com as paredes caiadas de branco e detalhes em azul claro. Na varanda, uma cadeira de balanço feita de madeira de umburana permanecia imóvel no calor da tarde. Algumas galinhas ciscavam no terreiro e um cão vira-lata de pelos dourados dormitava à sombra da cerca. Foi então que ela apareceu. Conceição dos Anjos saiu da casa caminhando devagar, como se o peso dos anos fizesse cada passo uma conquista. Era uma senhora de aproximadamente 65 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque simples, pele morena marcada pelo sol do sertão e olhos que pareciam carregar todas as histórias do mundo. Quando seus olhares se encontraram através da porteira, algo mágico e inexplicável aconteceu. Os olhos de Conceição se arregalaram, sua mão direita voou para o peito e ela sussurrou algo que Rafael não conseguiu ouvir, mas que fez seu coração disparar. Ela o conhecia. Após 40 anos sem vê-lo, Conceição dos Anjos o reconhecera instantaneamente. Rafael abriu a porteira com mãos trêmulas e caminhou lentamente em direção à varanda. A cada passo, sentia como se estivesse caminhando de volta no tempo, desfazendo anos de mentiras e se aproximando de uma verdade que sempre soubera existir, mas nunca tivera coragem de procurar. Meu menino! A voz de Conceição saiu rouca, carregada de emoção. Meu Rafael, e você voltou. Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. Esta mulher era sua mãe verdadeira, e ela havia passado 40 anos esperando por este encontro. A confirmação veio através de um abraço que durou uma eternidade e não durou nada. Conceição chorava silenciosamente enquanto acariciava o rosto de Rafael, como se quisesse memorizar cada detalhe, como se temesse que ele fosse desaparecer novamente. Eu sabia que um dia você viria, sussurrou ela, levando-o para dentro da casa. Eu sabia que a verdade sempre vem à tona, não importa quanto tempo passe.
A casa de Conceição era simples, mas acolhedora. O cheiro de rapadura derretida misturava-se com o aroma de alfazema que ela usava para perfumar as roupas. Na sala pequena, móveis de madeira escura contrastavam com as paredes brancas decoradas com imagens de santos e algumas fotografias antigas. Foi ali, sentado em uma cadeira de palha trançada, que Rafael começou a descobrir quem ele realmente era. Conceição serviu café forte e doce em xícaras pequenas de porcelana branca, suas mãos tremendo ligeiramente. Durante longos minutos apenas se olharam, como se tentassem recuperar 4 décadas perdidas em alguns momentos de silêncio. Por que ele me escondeu de você? Rafael finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Conceição suspirou profundamente, como se estivesse reunindo forças para contar uma história que guardara em segredo durante toda a vida. Antônio era um homem bom, mas fraco, começou ela, a voz saindo em sussurros. Quando soube que eu estava esperando você, ficou com medo. Medo da família dele, medo do que iam dizer. Naquela época as coisas eram diferentes, meu filho. Uma mulher solteira grávida era vista como uma vergonha. Rafael escutava cada palavra como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça, que finalmente começava a fazer sentido. Ele prometeu que voltaria para buscar a gente depois que você nascesse. Prometeu que íamos nos casar, que seríamos uma família. Mas a voz de Conceição se quebrou. Mas depois que você nasceu, ele mudou. Disse que não podia assumir você oficialmente, mas que ia cuidar de você. Disse que ia dar uma vida melhor do que eu poderia dar. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Antônio não havia mentido sobre sua origem humilde. Havia mentido sobre muito mais do que isso. E você concordou? Perguntou, tentando não soar acusativo. Eu era muito nova, Rafael. 17 anos, sozinha no mundo, sem família, sem dinheiro. Ele disse que você seria criado como filho dele, que teria estudo, comida boa, roupa limpa. E eu acreditei que seria melhor para você. Conceição se levantou e foi até um baú antigo no canto da sala. De lá retirou uma lata de biscoito amassada e enferrujada. Dentro dela, como tesouros guardados, havia fotografias amareladas, documentos dobrados e alguns pedaços de tecido. Esta é sua certidão de nascimento verdadeira, disse ela, entregando a Rafael um papel amarelado e frágil. Rafael segurou o documento com cuidado extremo. Ali estava escrito: Rafael dos Anjos, nascido em 15 de dezembro de 1983, filho de Conceição dos Anjos, solteira. Nenhuma menção a Antônio Oliveira, nenhuma menção ao sobrenome que ele carregara durante toda a vida. Seu nome verdadeiro é Rafael dos Anjos, disse Conceição, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Você não é um Oliveira, você é meu filho, um dos anjos. O mundo de Rafael desmoronou e se reconstruiu naquele momento. 40 anos de identidade se revelaram uma farsa cuidadosamente construída. Ele não era quem pensava ser. Não era um órfão abandonado que conquistara o mundo por mérito próprio. Era o filho de uma mulher corajosa que fizera o maior sacrifício que uma mãe pode fazer: abrir mão do próprio filho por amor. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Conceição, sua voz agora mais firme. Você não era filho único, Rafael. Você tinha uma irmã. Se a revelação anterior havia abalado o mundo de Rafael, esta o fez questionar se ainda estava acordado ou se tudo não passava de um sonho surreal. Uma irmã? Conceição voltou à lata de biscoito e retirou uma bonequinha de pano desgastada pelo tempo. Era pequena, com cabelos de lã amarela e um vestidinho azul desbotado. Esta bonequinha pertencia a Beatriz, sua irmã gêmea. Vocês nasceram juntos, mas... Conceição parou, como se as palavras fossem pesadas demais para serem pronunciadas. Mas Antônio disse que só podia levar um. Disse que seria mais fácil explicar para a família dele se fosse apenas uma criança. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma irmã gêmea. 40 anos de vida e ele nunca soubera que tinha uma irmã gêmea. Onde ela está? A pergunta saiu rouca, desesperada. Não sei, meu filho. Depois que Antônio levou você, tentei ficar com ela, mas... Conceição fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais. Eu era muito nova.
Não tinha como sustentar uma criança sozinha. Acabei tendo que entregar ela para uma família da igreja. Que família? Não lembro o nome completo. Sei que eles se mudaram para Recife pouco depois. A última notícia que tive foi há mais de 20 anos. Alguém me disse que Beatriz havia se tornado freira. Uma freira. Sua irmã gêmea havia se tornado freira. Rafael mal conseguia processar a informação. Durante toda a vida, sentira um vazio inexplicável, uma sensação de incompletude que nenhum sucesso conseguira preencher. Agora sabia o porquê. Ele era literalmente incompleto. Metade de si mesmo estava em algum lugar, vivendo uma vida que ele desconhecia. Como posso encontrá-la? Conceição segurou as mãos de Rafael com força surpreendente para uma mulher de sua idade. Meu filho, encontrar Beatriz pode não ser tão simples quanto você imagina. Se ela se tornou freira, significa que escolheu uma vida de reclusão. Pode ser que ela não queira ser encontrada. Mas eu preciso tentar, preciso saber que ela está bem, preciso conhecer minha irmã. Conceição sorriu pela primeira vez desde que Rafael chegara. Você tem a mesma determinação que tinha quando bebê. Quando queria alguma coisa, chorava até conseguir. Ela se levantou e foi até uma cômoda velha. Espere aqui. Ela voltou com um caderno pequeno, encapado com papel pardo e amarrado com barbante. Durante todos esses anos, anotei tudo o que soube sobre vocês dois. Cada notícia, cada comentário, cada pista, está tudo aqui. Rafael abriu o caderno com reverência. As páginas amareladas continham uma caligrafia miúda e cuidadosa, registrando datas, nomes, lugares. Era o diário de uma mãe que, mesmo separada dos filhos, nunca parara de amá-los e procurá-los. A primeira anotação datava de 1984. Antônio disse que Rafael está bem, crescendo forte e inteligente. Não falou de Beatriz. Estou preocupada. A última entrada era de poucos meses atrás. Soube por Dona Maria que há uma freira chamada Esperança, num convento na Serra da Capivara, que tem a idade da minha Beatriz. Será que é ela? Rafael fechou o caderno, emocionado demais para continuar lendo naquele momento. Vou encontrá-la, mãe. Vou encontrar nossa Beatriz e vamos ser uma família novamente. A palavra mãe saiu naturalmente, como se 40 anos de separação fossem apenas um pesadelo, do qual ele finalmente havia acordado. Naquela noite, Rafael dormiu na casa onde nascera, em um quarto pequeno, mas limpo que Conceição havia preparado. Enquanto escutava os sons da noite sertaneja, o canto dos grilos, o barulho distante de algum animal na caatinga, o vento balançando as folhas do juazeiro, ele soube que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais Rafael Oliveira, o empresário bem-sucedido de Caruaru. Era Rafael dos Anjos, filho de Conceição, irmão de Beatriz, e tinha uma família para reconstruir. A manhã seguinte trouxe uma determinação renovada. Rafael acordou antes do sol nascer e encontrou Conceição já preparando o café da manhã na cozinha simples. O cheiro de pão caseiro e café forte criava uma atmosfera de lar que ele nunca experimentara em sua mansão em Caruaru. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou ela, servindo-lhe uma xícara fumegante. "Melhor do que há anos", respondeu Rafael, e era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completo, mesmo sabendo que ainda faltava uma peça fundamental no quebra-cabeça de sua vida. Durante o café da manhã, Conceição contou mais detalhes sobre Beatriz. Como eram gêmeos, mas com personalidades completamente diferentes. Rafael era agitado, curioso, sempre querendo explorar. Beatriz era quieta, observadora, parecia compreender o mundo com uma sabedoria que não condizia com sua idade. Ela tinha uns olhos que pareciam ver além das coisas, lembrou Conceição. Mesmo bebê, quando você chorava, ela ficava quietinha olhando para você, como se estivesse tentando entender o que te incomodava. E fisicamente? Éramos parecidos? Como duas gotas d'água. A única diferença eram os cabelos. Os seus sempre foram lisos, os dela tinham umas ondas bonitas. Mas os olhos, o nariz, o formato do rosto, idênticos. Rafael tentou imaginar como seria sua irmã hoje. Uma mulher de 40 anos, possivelmente vivendo em um convento, dedicada à vida religiosa. Teria ela as mesmas dúvidas que o atormentaram durante toda a vida? Sentiria ela também o vazio de quem vive incompleto?
A Serra da Capivara fica longe daqui? Perguntou. Uns 200 quilômetros, é no Piauí, perto da divisa com a Bahia. Região bonita, cheia de história. Dizem que tem pinturas rupestres que são as mais antigas do Brasil. Você acha que realmente pode ser ela? Conceição ficou em silêncio por alguns momentos, mexendo o açúcar no café com movimentos pensativos. Meu coração diz que sim. 40 anos de mãe não se engana assim fácil. Mas ela hesitou. Mas você precisa estar preparado para a possibilidade de que ela não queira te conhecer. A vida religiosa muda as pessoas, meu filho. Elas aprendem a encontrar paz no isolamento. Rafael assentiu, compreendendo a preocupação da mãe, mas sua determinação permanecia inabalável. Mesmo que ela não queira me conhecer, preciso tentar. Preciso saber que ela está bem, que teve uma vida feliz. Após o café da manhã, Rafael se preparou para partir rumo à Serra da Capivara. Conceição empacotou algumas comidas para a viagem: bolo de milho, queijo coalho, rapadura, e encheu uma garrafa térmica com café. Leve isto para ela, disse, entregando-lhe a bonequinha de pano. Se realmente for nossa Beatriz, ela vai reconhecer. Rafael guardou a bonequinha no bolso da camisa, bem próxima ao coração. A viagem até a Serra da Capivara foi uma experiência transformadora. Rafael deixou para trás a paisagem familiar da Caatinga pernambucana e adentrou territórios que pareciam saídos de um livro de história. A cada quilômetro, a vegetação ficava mais exuberante, e formações rochosas impressionantes começaram a aparecer no horizonte. O convento Nossa Senhora da Esperança ficava encravado entre morros rochosos, uma construção colonial que resistira ao tempo com sua beleza austera. Muros altos de pedra protegiam o complexo, e apenas um portão de madeira maciça dava acesso ao interior. Rafael estacionou em frente ao portão e respirou fundo. Do outro lado daqueles muros poderia estar sua irmã, a pessoa que faria sua vida finalmente fazer sentido completo. Tocou a sineta antiga e esperou. Passos calmos se aproximaram, e uma pequena janelinha no portão se abriu, revelando o rosto de uma freira jovem. Boa tarde. Posso ajudá-lo? Boa tarde, irmã. Meu nome é Rafael dos Anjos. Gostaria de falar com a Madre Superiora sobre um assunto particular. A freira o observou por alguns momentos, como se avaliasse suas intenções. Aguarde um momento, por favor. A janelinha se fechou, e Rafael ficou sozinho com seus pensamentos e ansiedades. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o portão se abriu, revelando uma mulher de aproximadamente 60 anos, de porte altivo e olhar penetrante. Sou Madre Cláudia, a superiora deste convento. A irmã porteira disse que o senhor gostaria de falar comigo sobre um assunto particular? Sim, madre. Estou procurando por uma pessoa que pode estar aqui no convento. Minha irmã, que se chama Beatriz dos Anjos, mas pode ter adotado o nome religioso de Irmã Esperança. O rosto de Madre Cláudia se alterou sutilmente, revelando que o nome não lhe era estranho. Entre, meu filho. Vamos conversar no pátio interno. O convento por dentro era ainda mais impressionante. Corredores de pedra levavam a um pátio central, onde uma fonte antiga criava uma melodia suave com o som da água corrente. Plantas bem cuidadas adornavam os canteiros, e o cheiro de jasmim perfumava o ambiente. Madre Cláudia o conduziu até um banco de pedra à sombra de uma árvore frondosa. Fale-me sobre sua irmã, disse ela, suas mãos cruzadas sobre o hábito. Rafael contou toda a história. A carta encontrada entre os pertences do pai, o encontro com Conceição, a descoberta de que tinha uma irmã gêmea. Madre Cláudia escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Quando Rafael terminou, ela ficou alguns minutos em silêncio, como se ponderasse sobre o que havia escutado. Há uma irmã em nossa congregação que chegou aqui há mais de 20 anos. Veio muito jovem, com uma história de vida difícil. Tornou-se uma das nossas melhores religiosas, dedicada, caridosa, sempre disposta a ajudar. O coração de Rafael acelerou. É ela? É Beatriz? Não posso confirmar sem antes falar com ela. Nossa regra é muito clara. Nenhuma irmã é obrigada a receber visitas ou falar sobre seu passado se não desejar. Mas você pode perguntar a ela? Posso. Mas você deve estar preparado para a possibilidade de uma recusa.
A vida religiosa é uma escolha que muitas vezes envolve deixar o passado para trás. Rafael retirou a bonequinha de pano do bolso. Nossa mãe me deu isto para entregar a ela. Disse que se realmente for Beatriz, ela vai reconhecer. Madre Cláudia pegou a bonequinha e a examinou cuidadosamente. Pela primeira vez desde o início da conversa, Rafael viu uma expressão de surpresa em seu rosto. Onde conseguiu isto? Nossa mãe guardou durante 40 anos. Era o brinquedo favorito de Beatriz quando éramos crianças. Madre Cláudia se levantou, a bonequinha ainda em suas mãos. Aguarde aqui. Vou falar com Irmã Esperança. O tempo passou lentamente enquanto Rafael esperava no pátio. O som da fonte, que inicialmente o acalmara, agora parecia amplificar sua ansiedade. 40 anos de separação estavam prestes a terminar, ou se confirmaria que sua busca havia chegado a um beco sem saída. Depois do que pareceu uma eternidade, Madre Cláudia retornou. Não estava sozinha. Ao seu lado caminhava uma mulher de 40 anos, usando o hábito marrom das irmãs, o rosto parcialmente coberto pelo véu. Mas mesmo assim, Rafael a reconheceu instantaneamente. Era como olhar em um espelho, só que refletindo uma versão feminina de si mesmo. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão pensativa que ele costumava ter quando se concentrava em algo importante. Rafael? A voz dela saiu em um sussurro carregado de emoção. Beatriz. Eles ficaram parados a uma distância de alguns metros, como se não soubessem como proceder. 40 anos de separação não se desfazem com facilidade, mesmo quando o sangue clama pelo reconhecimento. Foi Beatriz quem deu o primeiro passo. Aproximou-se lentamente, como se temesse que Rafael fosse desaparecer se ela se movesse muito rápido. Eu sempre soube que um dia você viria me procurar, disse ela, parando bem em frente a ele. Não sei como, mas sempre soube. Senti sua falta a vida inteira sem nem saber que você existia, respondeu Rafael, a voz embargada. Eu também senti. Havia algo em mim que sempre pareceu incompleto, como se metade da minha alma estivesse em outro lugar. Madre Cláudia, discreta, se afastou para dar privacidade aos irmãos. Beatriz estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Rafael, como se quisesse se certificar de que ele era real. Você se parece exatamente como eu imaginava que seria, disse ela, sorrindo através das lágrimas, só que mais alto e mais forte. E você é ainda mais bonita do que eu poderia imaginar. O abraço que se seguiu durou longos minutos. Era como se 40 anos de saudade estivessem sendo condensados naquele momento de reencontro. Me conta sobre sua vida, pediu Rafael quando finalmente se separaram. Sentaram-se no banco de pedra e Beatriz começou a contar sua história. Como havia sido criada por uma família religiosa que a tratou bem, mas sempre com certa frieza. Como havia descoberto aos 15 anos que era adotada. Como havia sentido uma vocação religiosa que, mais tarde, compreendeu ser também uma fuga da solidão que a acompanhava. E você? Perguntou ela. Como foi sua vida? Rafael contou sobre Antônio, sobre o império empresarial que construíra, sobre o vazio que sempre sentira e que agora finalmente fazia sentido. Então você é rico? Perguntou Beatriz com um sorriso travesso que lembrava a criança que havia sido. Muito rico, mas descobri que todo o dinheiro do mundo não vale um abraço de irmã. Eles conversaram até o entardecer, trocando histórias, descobrindo semelhanças, mapeando as diferenças que 4 décadas de vidas separadas haviam criado. Foi quando o sino do convento tocou para as vésperas que Beatriz fez uma revelação que mudaria novamente o curso da história. Rafael, há algo que você precisa saber. Nossa família pode ser maior do que imaginamos. Como assim? Há uns 10 anos, recebi a visita de uma assistente social de Recife. Ela estava fazendo um levantamento sobre adoções irregulares das décadas de 1980 e 1990. Durante a conversa, ela mencionou que havia encontrado evidências de que nossa mãe teve 3 filhos, não 2. Rafael sentiu o mundo girar novamente. 3 filhos? Uma terceira irmã, mais nova que nós. Segundo os documentos que a assistente social encontrou, ela foi adotada por uma família rica de Recife quando tinha 5 anos. Você sabe o nome dela? Onde ela está? O nome verdadeiro era Maria dos Anjos,
mas ela foi registrada pelos pais adotivos como Mariana Costa. A assistente social disse que ela havia se tornado advogada e trabalhava com direitos humanos. Rafael mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Primeiro descobrira que tinha uma irmã gêmea. Agora descobria que havia uma terceira irmã vivendo há décadas a poucas horas de distância. Recife fica a menos de 300 quilômetros daqui, disse ele, mais para si mesmo do que para Beatriz. Eu sei. Durante todos esses anos pensei em procurá-la, mas... Beatriz hesitou. Mas tive medo. Medo de que ela não quisesse me conhecer, medo de que ter uma família de novo fosse bom demais para ser verdade. Rafael segurou as mãos da irmã. Não tenha mais medo. Vamos encontrá-la juntas. Vamos ser uma família completa pela primeira vez em 40 anos. Beatriz olhou ao redor do convento que havia sido seu lar por mais de 2 décadas. E se ela me pedir para deixar a vida religiosa? E se quiser que eu volte ao mundo? Ninguém vai pedir nada que você não queira dar. Ser irmã não significa abrir mão de quem você é. Significa acrescentar amor à sua vida. Naquela noite, Beatriz recebeu permissão especial para hospedar Rafael no convento. Conversaram até altas horas, preenchendo as lacunas de 40 anos, conhecendo um ao outro, descobrindo que, apesar de todas as diferenças, eram mais parecidos do que imaginavam. Quando o sol nasceu sobre a Serra da Capivara, Rafael e Beatriz estavam prontos para a próxima etapa de sua jornada. Juntos iriam para Recife em busca da terceira peça de sua família fragmentada. A viagem para Recife foi uma experiência única para ambos. Beatriz não saía do convento há anos e tudo parecia novo e fascinante para ela. Rafael, por sua vez, estava vendo o mundo com novos olhos. Não mais como um empresário solitário, mas como um irmão que finalmente tinha alguém com quem compartilhar suas experiências. Conversaram durante toda a viagem sobre seus planos, sobre como abordariam Mariana, sobre como seria ter uma família completa. Beatriz havia trazido consigo alguns documentos que a assistente social lhe dera anos atrás, incluindo uma foto antiga de Mariana aos 15 anos. Ela se parece conosco, observou Rafael estudando a fotografia. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, só que mais delicada. Veja como o sorriso dela é doce. Recife os recebeu com seu calor úmido e o movimento frenético de uma grande cidade. Rafael havia feito algumas ligações durante a viagem e conseguira descobrir que Mariana Costa trabalhava em um escritório de advocacia especializado em direitos humanos no bairro de Boa Viagem. O escritório ficava em um prédio moderno de vidro e aço, bem diferente dos ambientes rurais e religiosos onde Rafael havia passado os últimos dias. A recepcionista, uma jovem simpática, confirmou que doutora Mariana Costa estava em reunião, mas poderia recebê-los em 1 hora. Rafael e Beatriz esperaram em um café próximo, nervosos como estudantes, antes de uma prova importante. E se ela não acreditar em nós? Perguntou Beatriz. Ela vai acreditar. Uma pessoa que dedica a vida aos direitos humanos deve entender sobre famílias separadas. Quando finalmente foram recebidos no escritório de Mariana, Rafael entendeu imediatamente por que a assistente social havia conseguido localizá-la tão facilmente. Mariana Costa era uma mulher de presença marcante, com uma energia que preenchia o ambiente. Aos 35 anos, era claramente uma profissional bem-sucedida. Mas havia algo em seus olhos que Rafael reconheceu imediatamente. A mesma busca, a mesma sensação de incompletude que ele havia carregado durante toda a vida. "Em que posso ajudá-los?" perguntou ela, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Rafael e Beatriz se entreolharam. Como começar uma conversa que mudaria 3 vidas para sempre? "Doutora." "Mariana," Rafael começou cuidadosamente. "Sabemos que isto pode soar estranho, mas acreditamos que somos seus irmãos." Mariana ficou imóvel por alguns segundos, depois riu nervosamente. "Desculpem, mas acho que houve algum engano. Eu fui adotada quando criança, mas nunca soube de outros irmãos. Seu nome verdadeiro é Maria dos Anjos," disse Beatriz suavemente. "Você nasceu em 15 de dezembro de 1988, filha de Conceição dos Anjos." O sorriso desapareceu do rosto de Mariana. Ela se levantou abruptamente e foi até a janela, olhando para o mar sem realmente vê-lo. "Como vocês sabem disso?"
Rafael contou toda a história: a carta de Antônio, o encontro com Conceição, a descoberta de Beatriz. Mariana escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Quando Rafael terminou, ela voltou para a mesa e se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Eu sempre soube que havia algo mais, disse ela, a voz rouca. Sempre tive a sensação de que não conhecia minha história completa. Meus pais adotivos sempre foram vagos sobre como me encontraram. Você gostaria de conhecer nossa mãe? Perguntou Beatriz. Mariana fechou os olhos, como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. Mais do que qualquer coisa no mundo. O reencontro das 3 irmãs com Conceição foi planejado para o fim de semana seguinte. Mariana cancelou todos os compromissos. Beatriz recebeu permissão especial da Madre Superiora e Rafael fechou seus escritórios. A casa simples de Taipa, no sítio Esperança, nunca havia recebido tanto amor. Conceição passou dias preparando doces caseiros, limpando cada canto da casa, arrumando flores frescas em todos os cômodos. Quando o carro de Rafael parou em frente à porteira, ela estava na varanda, usando seu melhor vestido, o cabelo arrumado de um jeito especial para a ocasião. O encontro foi mágico. Conceição reconheceu Mariana instantaneamente, mesmo depois de 30 anos sem vê-la. O abraço que compartilharam foi testemunha de décadas de saudade finalmente sendo curada. Minha família está completa, sussurrou Conceição, abraçando os 3 filhos ao mesmo tempo. Depois de 40 anos, minha família finalmente está completa. Naquela noite, os 4 jantaram juntos na mesa simples da cozinha de Conceição. A comida era simples: galinha caipira, arroz, feijão, farinha de mandioca, mas a mesa estava ricamente servida de amor, conversas e risadas. Foi durante a sobremesa que Mariana fez uma revelação que mudaria os rumos de todos. Há algo que vocês precisam saber sobre a família que me adotou, disse ela, brincando nervosamente com a colher. Os Costa não são uma família qualquer. Eles são uma das famílias mais ricas e influentes de Pernambuco. E isso é um problema? Perguntou Rafael. Pode ser. Eles sempre foram muito possessivos comigo, sempre quiseram controlar minha vida. Quando souberam que eu estava investigando minhas origens, ficaram furiosos. Chegaram a me ameaçar com a deserdação. Beatriz segurou a mão da irmã mais nova. Você não precisa deles, tem a gente agora. Não é tão simples assim, Mariana suspirou. A fortuna da família Costa, uma parte significativa dela foi construída com recursos que podem não ter sido legítimos. Rafael se inclinou para a frente, seus instintos de empresário despertando. O que você quer dizer com não legítimos? Eles usaram influência política para conseguir contratos governamentais. Compraram terras por preços irrisórios porque sabiam de antemão de projetos de desenvolvimento. E... Ela hesitou. E há documentos que sugerem que parte da fortuna deles foi construída usando recursos que pertenciam à nossa família biológica. O silêncio que se seguiu foi pesado. Conceição quebrou o silêncio com uma pergunta simples. Que recursos? Mariana respirou fundo antes de responder. Mamãe, você se lembra de sua família? De seus pais? Claro que lembro. Meu pai se chamava João dos Anjos. Minha mãe era Antônia. Eles tinham uma fazenda grande lá no sertão da Bahia. Uma fazenda grande? Sim, meu bem. Muita terra, muito gado. Meu pai era um homem rico, respeitado na região. Rafael, Beatriz e Mariana se entreolharam. A história estava ficando cada vez mais complexa. O que aconteceu com a fazenda? Perguntou Rafael. Conceição baixou os olhos, como se a memória fosse dolorosa. Quando engravidei de vocês, meu pai ficou furioso. Disse que eu havia desonrado a família. Me expulsou de casa e disse que se eu voltasse ele me mataria. E a herança? Ele disse que eu estava morta para a família, que não tinha direito a nada. Mariana retirou alguns documentos da bolsa. Mamãe, eu pesquisei sobre a fazenda São João nos cartórios da Bahia. Ela foi vendida em 1985, um ano depois que você saiu de casa. Vendida por uma quantia muito baixa para um grupo de investidores liderado por Joaquim Costa, pai da família que me adotou. O impacto da revelação foi devastador. A família que havia adotado Mariana
era a mesma que havia comprado por preço irrisório a fazenda que deveria ser a herança de Conceição e seus filhos. Eles sabiam, sussurrou Conceição. Eles sabiam quem era Mariana quando a adotaram. Pior do que isso, disse Mariana, a voz carregada de raiva. Eles não adotaram uma criança por amor. Eles adotaram a herdeira legítima das terras que haviam comprado fraudulentamente. Rafael se levantou, caminhando pela pequena sala como um leão enjaulado. Quanto vale essa fazenda hoje? Com as terras e tudo que foi construído nela ao longo dos anos, provavelmente mais de 100 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos grilos lá fora. 40 anos de mentiras, manipulações e roubos estavam sendo revelados naquela mesa simples de madeira. "O que fazemos agora?" perguntou Beatriz. Rafael olhou para suas irmãs e para sua mãe. 3 mulheres corajosas que haviam sobrevivido a décadas de injustiças. Agora, fazemos justiça. Os meses que se seguiram foram intensos. Rafael usou todos os seus recursos empresariais para contratar os melhores advogados do país. Mariana usou seus conhecimentos jurídicos e seus contatos na área de direitos humanos. Beatriz forneceu apoio emocional e espiritual para todos. A batalha legal foi épica. A família Costa mobilizou todo o seu poder político e econômico para tentar abafar o caso, mas a verdade era forte demais para ser escondida. Documentos guardados por décadas vieram à tona, testemunhas foram encontradas, e lentamente o castelo de mentiras começou a desmoronar. O momento culminante chegou quando o juiz federal responsável pelo caso determinou que a venda da fazenda São João havia sido fraudulenta e que a família Costa deveria devolver não apenas as terras, mas também indenizar os herdeiros legítimos pelos lucros obtidos ao longo de quase 40 anos. A decisão foi comemorada em todo o país como uma vitória da justiça sobre a corrupção. Mas para Rafael, Beatriz e Mariana, representava algo muito mais importante: a possibilidade de honrar a memória de seus avós e construir um futuro digno para sua família. "O que vamos fazer com tudo isso?" perguntou Beatriz durante uma das reuniões familiares na casa de Conceição. "Vamos fazer o que nossos avós fariam", respondeu Rafael. "Vamos usar esses recursos para ajudar outras famílias que passaram pelo que passamos." E foi assim que nasceu o Instituto dos Anjos, uma organização dedicada a reunir famílias separadas por circunstâncias adversas. A sede foi construída na própria Fazenda São João, que foi recuperada e transformada em um centro de acolhimento e apoio. Conceição, aos 68 anos, se tornou a presidente de honra do Instituto. Beatriz deixou o convento, mas manteve sua vocação religiosa, tornando-se a responsável pelo apoio espiritual das famílias atendidas. Mariana assumiu a direção jurídica e Rafael cuidou da parte administrativa e financeira. A história da família dos Anjos se espalhou pelo país, inspirando outras pessoas a procurarem suas verdadeiras origens e incentivando mudanças na legislação sobre adoção e separação familiar. Um ano depois da primeira visita de Rafael à casa de Taipa, no sítio Esperança, a família se reuniu novamente para comemorar. Mas desta vez, não estavam sozinhos. A casa simples estava cheia de crianças, famílias reunidas, voluntários e pessoas que haviam encontrado esperança através do trabalho do Instituto. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Conceição a Rafael enquanto observavam as crianças brincando no terreiro. "Só de uma coisa", respondeu ele passando o braço pelos ombros da mãe. "Do quê?" "De ter demorado 40 anos para encontrar vocês." Conceição sorriu, observando Beatriz ensinando uma canção para as crianças e Mariana conversando com uma família recém-reunida. "Às vezes as melhores coisas da vida chegam quando estamos prontos para recebê-las", disse ela. "Se você tivesse me encontrado antes, talvez não tivesse tido a força e os recursos necessários para fazer tudo isso." Enquanto o sol se punha sobre a caatinga, pintando o céu de tons dourados e vermelhos, Rafael compreendeu que sua jornada havia sido perfeita exatamente como aconteceu. Cada dificuldade, cada sucesso empresarial, cada momento de solidão havia sido necessário para prepará-lo para esta missão maior. Não era mais Rafael Oliveira.
o empresário solitário que construíra um império por orgulho pessoal. Era Rafael dos Anjos, filho de Conceição, irmão de Beatriz e Mariana, e guardião de uma família que se dedicava a curar as feridas deixadas pela separação forçada. A casa de taipa no sítio Esperança, onde tudo havia começado, continuava sendo o coração de tudo. Ali onde o cheiro de rapadura se misturava com o aroma das flores, que as três irmãs haviam plantado juntas, a família dos Anjos havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede em bens materiais, mas na capacidade de transformar dor em amor, mentiras em verdades e ausências em presenças que finalmente fazem sentido. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Rafael, Beatriz, Mariana e Conceição tenha tocado seu coração profundamente. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda enormemente. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre família, justiça e a força do amor. Então fique à vontade para explorar e encontrar a sua favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou dessa jornada de reencontro familiar? Conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.